Quando você pensa em um lugar assombrado, qual é o primeiro local que vem na sua cabeça? Muitas pessoas pensaram em casas assombradas, em cemitérios, lugares assustadores, enfim. Mas e se eu te disser que na vida real, um dos locais mais assombrados do mundo é uma ilha, e ela está lá na Itália? Tudo bem, não é somente uma ilha. Esse local já foi um hospital psiquiátrico, já foi um local para isolar os doentes da peste bubônica na Idade Média. Hoje em dia, a areia dessa ilha dizem que é coberta de cinzas humanas. Enfim, não é somente uma ilha. Nós estamos falando de Poveglia, lá na Itália, considerado por muitos o lugar mais assombrado, mais assustador daquele país, e inclusive um dos mais assustadores e assombrados do mundo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história dessa ilha, que está bem pertinho ali de Veneza, tudo o que aconteceu por lá, o histórico dessa ilha justamente com a peste negra, com esse manicômio e como ela tá hoje em dia, os relatos que as pessoas contam sobre o local, enfim. Fica comigo que a história de hoje é bem interessante. Vamos começar falando sobre a história de Poveglia, porque as primeiras menções a esse lugar, os primeiros relatos são lá do ano 421, quando os moradores ali das cidades de Pádua e Este estavam procurando refúgio nessa ilha para escapar das invasões bárbaras. Ao longo dos séculos, a população da ilha foi crescendo e Poveglia se tornou inclusive uma comunidade próspera, com governo e tudo mais. No entanto, em 1379 teve uma guerra ali entre Veneza e Gênova e os habitantes de Poveglia foram evacuados. A ilha acabou ficando abandonada. Nos séculos seguintes, Poveglia permaneceu desabitada, sendo usada de vez em quando por militares como uma espécie de base. No entanto, durante a Idade Média, ali por volta do século XIV, eu acho que você já ouviu falar que a Europa acabou sendo devastada pela peste negra, uma pandemia que dizimou inclusive grande parte da população daquele continente. Para conter a disseminação da doença, as autoridades de Veneza decidiram enviar todos os doentes para aquele local, para Poveglia, como uma espécie de isolamento, uma quarentena para todos que tivessem infectados ou apenas suspeitos de infecção. Então teve muita gente que infelizmente nem estava doente, nem estava com aquele problema, mas por causa de suspeitas acabaram sendo isolados e lá pegaram a doença. E não foi pouca gente, milhares e milhares de pessoas foram enviadas à força para essa ilha, onde acabou sendo o cemitério deles, o local onde eles morreram. De acordo com algumas estimativas, cerca de 160 mil pessoas foram enviadas e morreram em Poveglia durante esse período, e os corpos eram enterrados em valas comuns ou incinerados, e por isso o relato de que a areia da ilha, o solo ali, é composto em grande parte por cinzas humanas. Nessa época, Poveglia já começou a ser chamada de Ilha da Morte, só para você ter uma noção do que aguardava. Mas beleza, os séculos foram passando, Poveglia ficou ali inabitada novamente, mas em 1922 decidiram transformar ali o local em uma instalação psiquiátrica, em um hospital psiquiátrico. Diversos pacientes eram internados nesse local, alguns que realmente tinham doenças mentais e outros que não tinham, mas tinham suspeita, novamente a história se repetindo, e diversos desses pacientes internados relatavam com frequência experiências perturbadoras no local, como por exemplo visões de espíritos passando, vozes, sussurros, sons de passos, enfim, negócio bizarro. Quando eles falavam, por exemplo, para os guardas que estavam ouvindo essas coisas, que estavam vendo, os médicos, os oficiais pensavam logo, vocês estão aqui no hospital psiquiátrico, vocês estão com probleminha de cabeça, né? Ou seja, eles acabavam sendo desacreditados. No entanto, pouco a pouco, alguns rumores de práticas questionáveis por parte dos médicos começaram a surgir depois desses depoimentos. Por exemplo, dizem que um médico ali fazia lobotomias nos pacientes, que para quem não sabe era justamente a prática pelos médicos da época de fazer 2 buracos na sua cabeça, enfiar um negócio de metal e mexer ali no seu cérebro, cortando algumas ligações e conexões com o lóbulo frontal, enfim. A ideia deles era justamente curar os pacientes de doenças mentais. No entanto, muitos deles acabavam ficando confusos, sem a capacidade de andar, de falar, enfim. E além disso, as histórias contam que esse médico começou a ficar atormentado pelas almas das vítimas da peste, inclusive pelas almas dos pacientes que morreram ali, e esse médico acabou enlouquecendo e se jogando
ali da ilha, ele acabou subindo no prédio onde fica o sino, o campanário da igreja, se jogou dali e acabou, ó, digamos assim. Embora essa história seja muito contada, ela não tem algumas provas sobre relatos e tudo mais, então ela acaba sendo um pouco questionável. No entanto, muita gente acredita que isso de fato aconteceu e essa história acaba contribuindo para a reputação da ilha, né? O Hospital Psiquiátrico de Poveglia acabou sendo fechado em 1968 e desde então a ilha permanece desabitada novamente. No entanto, com uma reputação tão carregada ao longo dos anos assim, cheia de sofrimento e morte, não é de se suspeitar que Poveglia é um lugar no mínimo pesado de se ficar. Ao longo dos anos, diversos curiosos e investigadores paranormais começaram a visitar Poveglia e inclusive relatando uma série de fenômenos inexplicáveis, como por exemplo sons de vozes e sussurros ao longo das proximidades do hospital, aparições de sombras e formas estranhas vagando pelas ruínas, uma sensação constante de estarem sendo vigiados, acompanhadas inclusive de arrepios, de mal-estar e coisa do tipo. Enfim, não parece ser uma experiência muito legal ficar por lá. Em 2014, o governo italiano inclusive tentou leiloar Poveglia, oferecendo ali um contrato de 99 anos, na esperança que o comprador restaurasse as estruturas, transformasse a ilha em, quem sabe, uma atração turística, ou um resort, ou coisa do tipo. Um empresário chamado Luigi Brunaro, inclusive, fez uma oferta, mas acabou não indo para frente por conta de preocupações com a preservação histórica e tudo mais. Então até hoje a ilha permanece fechada ao público e o seu futuro é incerto. Mas honestamente, vamos deixar essa ilha ali quieta, né? Um lugar meio pesado, eu acho que não ia ser muito bom fazer um resort lá. Imagina, você tá na praia de Poveglia ali deitado ao lado de cinzas humanas, enfim, eu acho que não é muito legal essa ideia não. Vamos respeitar também a galera que morreu ali, é um cemitério a céu aberto basicamente de mais de 160 mil pessoas, enfim. Queria saber a sua opinião sobre a ilha de Poveglia, se você acha que realmente eles deveriam construir algo lá, se deveriam restaurar, fazer um museu ou um resort mesmo, um hotel bem bonito com o nome Poveglia, ou se deveriam deixar quieto do jeito que tá, respeitar tudo mais. Me conta aqui embaixo a tua opinião, só não se esquece de se inscrever no canal, clica aqui nas notificações para não perder os próximos vídeos. Eu agradeço por você assistir até aqui, clica no gostei se você achou interessante e eu espero você também nas redes sociais, @Luigi Menezes em todas elas. Tem conteúdo novo todos os dias por lá, com curiosidades e coisas que você provavelmente não sabia. Mas esse vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau.